bem, pessoal? Estamos aqui em ritmo de Copa do Mundo. Com a taça já tá aqui. Já tá aqui. A taça é nossa! Né? Tá todo mundo animado assistindo os jogos aí de futebol? Todos. Na energia positiva que o Brasil vai passar na próxima. Já está garantido. Aqui, ó. Eu também faço lá minhas orações. Orações, mandingas, patual, o que tiver. Tá tudo no esquema pra ganhar. A pipoca. Isso. Né? A comidinha especial pra curtir. E é muito legal, né, gente? Essa época, seja em família, seja com os amigos. É verdade. Né? Porque tudo bem que fica meio conturbado, né? A Copa, quando tá na Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo é uma forma que a gente também fica mais animado. Fica. Se reúne mais com o pessoal e tal. Então eu acho muito legal. Estou gostando dessa vibe Copa do Mundo. Então estamos aqui, ó, com a taça. Né? A gente é campeão, né? Já somos. Dessa vez a sexta estrela vem? Vem! Claro! Muito bem. Ela tá lá só esperando. Tá chegando. E agora eu vou fazer as apresentações. Primeiro eu, né? Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver. Começando mais um Pode Contar? Pode! Com as minhas amigas campeãs. Kátia Veloso. Olá. Heloísa de Carvalho. Oi, pessoal. E para finalizar a nossa escalação, Kelly Rodrigues. Aí, que timaço de terapeutas, né? Muito bom. Gente, hoje o nosso programa, primeira quinta-feira do mês de julho, nós vamos falar de fanatismo no jogo. Olha aí, será que a gente tá inspirada? Eu acredito que sim, Kátia. Né? Vamos então chamar para começar a nossa dica da semana? Bora! Vamos lá, voz de Deus. Filmes. Que delícia, hein? O primeiro é esse filme do Hooligans, Fúria nos Campos, mostra até que ponto a rivalidade, né? Por isso que esse exemplo, a gente na Copa vê agora aquela bandagem deles da paz, né? Peace, porque assim, nós somos adversários, não somos inimigos, né? Exatamente. O pessoal termina o jogo, se abraça e tudo mais, só que aqui a rivalidade vai para fora dos campos. E aí é o encontro de torcidas que se encontram justamente para brigar, para bater mesmo. E aí acaba correndo mortes. E é horrível, porque o pessoal espera o jogo já na expectativa de fazer isso. E tem um final, assim, bem surpreendente. E é uma coisa que é baseada em fatos reais. É isso que é uma loucura, né? Quer dizer, isso acontece. É um filme, mas isso de fato acontece. E a gente já viu acontecer aqui, né? Embora seja lá na Inglaterra, denominados hooligans, mas aqui também tem torcidas rivais que se encontram, não é, Elô? E às vezes no metrô, e às vezes quebram o metrô, aí no dia seguinte o trabalhador tem que usar o transporte público, mas aí tá com problema. Quer dizer, é uma falta de noção, né? Porque isso é para você se divertir, como a gente faz com os jogos, né? A gente vê os jogos da Copa, eu acho isso tão bacana. Você vê que tem na arquibancada torcedores de todos os times, ali, tudo junto, misturado. Não tem uma ala só de um time, uma ala só do outro. Deveria ser assim, né? Não deveria. E tá todo mundo ali, né? E participando e tudo mais. E esse é uma comédia deliciosa também, né? Que fala dessa rivalidade, que é entre Palmeiras e Corinthians. E, na verdade, assim, ele é corintiano, né? Ela é palmeirense. O pai palmeirense. O pai que é palmeirense. Ela, na verdade, né? Tá de embalo com a família. Mas só que é de boa. Fanática, né? E a que ponto chega o fanatismo? Ele, para poder... Até que ponto vai o amor, né? Porque por amor a ela, ele até vai num jogo do Palmeiras. Mas você sabe, Kátia, que lá em casa é o contrário, né? Porque todo mundo sabe, né? Meu marido é palmeirense. Né? Verde. Não é e eu sou corintiana, né? Então é o contrário né? E eu já fui no estádio do Palmeiras por causa do cabelo. Mas o cabelo nunca foi no estádio do Corinthians. Cabelo, vamos fazer uma campanha. Cabelo no estádio do Corinthians. Né? Pra retribuir, visitar. O que é Kátia, isso, é bonito, gente? hein? Não é vamos legal? Falar né? Independente de time, eu digo, a estrutura, o porte, é bonito. Eu já fui umas 2 ou 3 vezes com ele em jogo, tanto lá no estádio quanto em outros, né? Mas do Palmeiras. Mas ele nunca quis no jogo do Corinthians, gente. Acho que tá devendo. Tem alguma coisa errada que não tá certa. Então o seu não é Romeu e Julieta, o seu é Julieta e Romeu. Julieta e Romeu. Mas assim, honestamente, eu não sou assim, né? Não, eu falo, sou corintiana, não sei o que e tal. Lá em casa, normalmente,
fala assim, o filho torce do pai, né? Mas é a minha mãe, né? Meu pai é santista, minha mãe é corintiana. Aí quando eu pequenininho, eu falei, você é corintiana, então. E aí fiquei, né? Mas não sou que nem o Cabelo, que tem tudo, assiste todo dia. Eu nem sei quem é quem. Hoje em dia, nem sei mais quem é quem. Esse fulano, ele joga em tal time, não sei. Você só é por lealdade à sua mãe. Exatamente. Porque assim, você acaba gostando, né? Você Sim, vê uma coisa, outra. Pô, o Corinthians, eles são leais, né? Assim, fiel. Fiéis. Então, Fiel torcida. Então eu gosto. Mas eu assisti esse filme, inclusive, com o Cabelo. Eu falei, pra ele aprender, né? Pra ele ver se ele aprendia aí ficar, né? Mas não deu, gente. Ainda não foi dessa. Não foi dessa. Não. São dicas bem bacanas. São muito legais. Isso. E aí, gente, o que a gente pode falar um pouco mais sobre fanatismo no jogo? Kelly. Bom, aqui nós estamos falando fanatismo no jogo, mas o que eu quero citar, jogos em geral, não somente... eu acho que, assim, isso, no futebol tem esse fanatismo, né? Nós já vimos casos que saíram e se encontraram fora do estádio e até mortes, infelizmente. Infelizmente, até mortes aconteceu isso. Mas, assim, todo mundo fala do livre-arbítrio. Ué, cadê, eu não posso ter o livre-arbítrio de torcer para o time que eu quero? Não. Não pode, não. Não pode. Não. Infelizmente, novamente. Desculpa te informar, mas você não pode. Porque cada um pode torcer para aquilo que quer. Ok, eu acho que é até saudável. De repente, teu Corinthians perdeu, hein? Sabe, essa brincadeira, né? Isso, saudável. Ok. Mas o fanatismo vai muito além. Eu já tratei, né, que foram me procurar, a pessoa viciada em jogos de carta. Cassino, essas coisas. Sim. Então, assim, e o que estava acontecendo? A esposa não sabia de nada. Ele demorou um pouquinho. Quando a esposa soube, ele estava com uma dívida já tinha perdido a casa. Enorme. Ai, meu Deus. Quase. Olha. Então, aí, tipo assim, ela deu um ultimato. Porque o que estava acontecendo? Ele estava com uma dívida muito alta, foi no agiota e pegou dinheiro para pagar a dívida. Ele conseguiu pagar o agiota? Não. Aí ele foi para outra agiota. Então, assim, resumindo, né, a ópera, ele estava devendo para 4 agiotas. Jesus. Exato. Tanto que, olha... É quase uma sentença de morte. Opa, e é mesmo. Aí, teve um... Gente, não sou a favor, não é isso. Mas eu até achei interessante o cara. Porque ele foi pedir para né? Que ele já estava devendo, ele foi pedir novamente. Aí ele falou, não. Como não? Mas você tem que me emprestar não sei o quê. Você já está me devendo, você já está perdendo quase a tua casa, o teu casamento, eu não quero ser o responsável por isso. O agiota falou? O agiota falou. O agiota falou. Não, mas você vê, nem ele quis se meter nesse rolo, né? Pensa como a situação geralmente difícil. Não é assim, né? Porque esse daí ele não tava, ele falou assim, não, ele falou, mas não sei o quê, Ele falou, eu sei para quem você deve, eu sei o quanto você deve. Você acha que que eles não se comunicam? Exatamente. Gente, é uma máfia aí de agiotagem. Né? Então, assim, além do fanatismo dentro dos jogos, né, do futebol propriamente dito, existem esse outro jogos em geral. Infelizmente, muitas famílias são desfeitas por causa disso. Mas aí eu vou deixar minha dica aí, gente, livre-arbítrio, cada um, no caso do jogo, do futebol, cada um torce para quem quiser, vamos respeitar. Isso aí. E aí, Elô? Eu concordo plenamente com isso, que existe o livre-arbítrio, não é? E eu sou da época que, assim, na minha família não teve nada desse fanatismo, e falando com relação a jogo, né? Meu pai... Ele era um corintiano, mas ele não era aquele corintiano de vibrar ou de brigar com os palmeirenses, com os são paulinos. E o que eu via e guardo assim na memória, o meu sogro sempre, a família toda é são paulina.
Então tinha essa picuinha mais saudável, não tinha Que é nada de gostoso, né? fanatismo. Eu me lembro que quando São Paulo ganhava, ele era advogado, ele, claro, ele já recebia o jornal na casa dele e ele morava assim praticamente do lado do escritório, mas nesse dia ele pegava o táxi dos corintianos. Aí ele ia lendo o jornal aberto, Aberto né? pra mostrar a notícia. Exatamente, para mostrar a manchete, né? Então você vê, é uma coisa saudável, de respeito, porque Sim. o fanatismo divertidíssimo. não respeita, não tem o contrário Isso. do fanatismo é a tolerância. E é isso que falta. Tem que ser tolerante com o outro, tem que respeitar a Uhum. vontade do outro. Cada um pode gostar do que quiser, pode fazer o que quiser. Sim. E o que eu me lembro também muito quando aconteceu dos hooligans eles serem banidos, né, dos estádios, isso. porque isso foi em 85, né? Houve eles enfrentaram, né, o time dos Juventus da Itália e lá houve uma matança, Nossa, porque 39 nossa. pessoas Olha, morreram. até arrepio. Ai, Que Foi horror, né? terrível. é horrível. É Mas É aí horrível. foi o corte, foi quando eu me lembro disso, eles foram banidos, ficaram acho que 6 anos, né, sem poder voltar aos estádios. E, infelizmente, teve que ser assim. Mas você vê, esse fanatismo não é só no jogo de futebol, é como você falou, né, jogo de cartas. Uhum. Hoje em dia, o fanatismo até dos tablets, dos computadores, porque é um vício. Sim, bem joguinho. O colocado. fanatismo é um vício. É, muito bem. E precisa de tratamento. E hoje em dia, a gente, como terapeutas, você, como psicólogas, até psiquiatras, tem tratamento, não é? Para tudo Uhum, isso. tem. Então, eu acho assim: como que a gente poderia ajudar, né? Com as nossas terapias integrativas, já começa a ajudar, né? Com Uhum. floral, né? Com tratamento, para que a Sim. pessoa possa se desvencilhar desse vício, né? Porque tudo que é um vício não é legal. É algo doente, é uma doença, né? E precisa ser tratada, né? desequilíbrio, É um desequilíbrio, Desequilíbrio, né? né? Então precisa voltar para o equilíbrio, né? Para a harmonia, né? Então é isso. Eu acho que é necessário o controle, né? Seja lá em que área for, seja no futebol, seja no carteado, seja no computador, no Uhum. tempo da internet, porque a internet é uma coisa que está agravando muito os jovens de hoje, né? Você vê, ninguém mais para ler um livro, É verdade. é só verdade. computador. E esses joguinhos, né? Eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que existem esses joguinhos no computador e a pessoa, às vezes, deixa de Se viver deixa, por conta disso, deixa de trabalhar por conta disso. Uhum. Então, o fanatismo é um desequilíbrio muito Sim. ruim, né? O que precisa é ter um respeito, né? Então, vamos lá, né? Então, e Kátia Veloso, você acho que sabe falar mais sobre esses joguinhos. Ai, na Por verdade. que, Kátia? Você tá jogando? Não, nas porque ela tem um bets por aí? conhecimento. Mas você sabe que assim, tem uns joguinhos, é um barato. brincando, que, gente. não, mas você sabe que assim, os meus sobrinhos, né, quando eles eram pequenos, eles adoravam jogar videogame. E eles gostavam de jogar comigo, porque claro que eles sempre ganhavam. Porque imagina! A minha coordenação não dava nem para aqueles que eram de Eu Fórmula 1, também, dos carrinhos. péssimo. Eu batia. E eles Então se não era nem porque divertiam. você deixava, é porque era ruim mesmo o negócio. Não, claro que eu fingia que eu estava deixando, mas não era. Eu não. Você Então, não assim, conseguia mesmo. E eram tantos joguinhos. E olha que interessante, eu tenho uma sobrinha que ela trabalha com desenvolvimento de jogos, né? Porque ela cresceu assim, tá. fazendo. Então, é isso. Você pode ter a sua paixão? Pode, ela transformou a paixão dela numa profissão. Sim. Então, agora vamos fazer um negócio profissional. O profissional tem outra pegada, é a questão da responsabilidade, é uma outra história. Então, assim, Mas, todos os jogos a gente pode usar para se divertir, inclusive o de futebol. Nada justifica que você agrida o outro, bem como a Kelly colocou, perfeito, Kelly, livre-arbítrio, né? Em casa também, em casa é o contrário. Minha mãe é que é santista. Ah, E meu pai é que é corintiano. hum. E assim, a gente falava que era corintiano porque meu pai falava. Mas até eu me lembro que ele levou a gente uma vez para ir no Pacaembu, assistir o jogo, mas era um jogo para cumprir tabela, né, de um campeonato. Então, assim, o Corinthians ia jogar com, acho que era Campo Grande, era um time que nem era de fora, né? Então, o estádio praticamente só tinha os corintianos e fui meu pai e um amigo dele, né?
E eu, minha prima, meu irmão, e ver aquela emoção, assim, a primeira vez que eu fui, aquilo contagiou. Então, mesmo que você não queira ser, você vira. Ali não tem como, né? Tá. E eu imagino que isso aconteça se se eu tivesse ido a primeira vez, talvez, no estádio, vendo, sei lá, o Flamengo, né, algum outro time também, você ia sentir essa emoção, você ia acabar torcendo, Uhum. que foi Sim. muito Impactante, muito né? impactante, foi muito interessante ver aquele monte de gente junto e todo mundo torcendo, foi uma coisa que me marcou mesmo. E de lá para cá, de vez em quando, eu também continuo indo nos estádios, mas é assim, né? Eu tenho um sobrinho que ele vai toda quarta-feira, o Renan, Olha. né? Mandar Ah. um beijo pro Renan, e a gente já foi com ele assistir lá também, no estádio. Então, é gostoso desse clima, porque você vai para se divertir. É diversão? É. Tá valendo. Quando passou do limite da diversão, aí Aí a gente já- tem um problema, É. né? E um problema sério. Eu estava vendo o site oficial das informações do Ministério da Saúde, que mais de 20, não lembro o número certo, mas mais de 25 milhões de brasileiros apostaram em bets no ano passado. Olha. E assim, você apostar, fazer sua fezinha, gente, atire a primeira pedra quem nunca fez bolão. Já, eu fiz na Copa. Não Até é? na Copa, A né? gente tá É. fazendo, Tá é fazendo Copa. pra ganhar uns doces aí, a Copa. menina punha lá e eu tava lá no bolão. Qualquer bolão Copa. me diverte. Copa é sinônimo de bolão e figurinha. É. Isso É você verdade, as entendeu? figurinhas da Verdade. Copa. Não, é? Não existe Copa sem bolão, Não, sem não figurinha. existe. Então a gente aposta. Mas chega no momento, assim como aquele falou do carteado, que as pessoas perdem o controle. Perde a Tem a noção. ilusão do controle. Sim. É. E aí, puxando um pouquinho para o lado de cá, né? Se a gente fosse pegar uma cartinha, um arcano do tarô para ilustrar isso, seria, né, o arcano do diabo. Uhum. Por quê? Justamente ilusão, o né? vício do Vício. jogo é você ir lá e se prender. Você se prendeu. Sim. E aí, como você falou, adorei, Elô, se desvencilhar. O problema é que às vezes você não vai conseguir se desvencilhar sozinho, só que foi você que se prendeu, é você que vai Que ter que sair. precisa sair. Porque por mais que Uhum. alguém chegue para você e fale, olha, não é saudável, olha, você está perdendo dinheiro, olha, a pessoa vai continuar. É. Quer dizer, ela chega no estágio onde realmente não tem mais como. E aí ela acaba precisando de De ajuda. ajuda. Então, isso hoje no Brasil, essa questão das pessoas se endividarem por causa das apostas, já virou uma questão, um problema de saúde pública. Sim. Né? Isso é Sim. muito sério. E aí as pessoas às vezes não têm o dinheiro para fazer algo que é importante, assim, eu digo, o que eu chamo de importante, né? Se divertir também é importante. Mas eu quero dizer assim, às vezes você desvia o dinheiro de uma alimentação, Isso. de um aluguel, As necessidades básicas, básicas, né? não é? Para fazer esse tipo de coisa. E naquela ilusão, não, porque agora eu vou ganhar, porque agora, É. não, e a hora que eu ficar rico, né? Gente, quer mais do que o jogo do bicho? Ilegal e todo mundo Eu joga e tá jogo, vivo até gente, hoje. Vou confessar. Você Mas não entendeu? todo dia, né? Mas, sei lá, umas 3 vezes Não é? no mês. É ela que Não é? entende mais É. dos Do joguinhos. joguinho do bicho, né? Você percebe? Então, Eu assim, sonho, já chego lá e falo. nada errado você ir lá e fazer o seu joguinho, fazer sua fezinha lá na loteria. Meu pai, às vezes, ele também faz o jogo do bicho. E quando eu sei, eu peço para ele. Falo, pai, isso aí contar o bicho. Aí ele brinca e fala assim, esse bicho não tem. Ele arruma um parecido. Né? Porque às vezes não tá lá na Quem lista. sabe? É. Mas é isso, a gente joga e a gente brinca e a gente se diverte. A gente precisa desse tipo de diversão. Sim. Isso não é o problema. O problema, inclusive eu estava vendo o nome, eu achei tão bonitinho, é ludopatia. É aquele que é É viciado verdade. em jogos de azar, É. né? Ludopatia. E você fala assim, que nem você falou, o vício em qualquer coisa é prejudicial. Sim. Então, o que a gente precisa é aprender a se divertir com consciência e responsabilidade. Então, que fique bem claro, ninguém aqui está criticando os jogos, os Não. cassinos, as apostas. Isso. Não é? Nada. Cada um sabe A de Mega si. Cena da virada. Ninguém São tá- João, que teve São também. João. É, São João. Ninguém está Não criticando. ganhei, não. Mas Porém, assim, né, faça isso com responsabilidade e, se precisar de ajuda, peça peça ajuda. Ajuda. A Isso gente é muito precisa importante. controlar isso, né? É. E aí, Kátia? Então, você estava falando, né, sobre o fanatismo, e eu acho que ela tá mais ou menos na mesma caixinha do vício, né? Não é isso? Sim, né? é, uma com linha certeza. tênue, né? Ludopatia. Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa critica, né? Porque o outro tá viciado na bebida, Uhum. viciado em um conteúdo adulto, viciado em qualquer outra coisa, mas eu não.
Eu não. Eu só aposto. Eu só aposto. Só aposto. Ou eu só jogo, eu só vejo todos os jogos de futebol, aí eu fico em todos os grupos do WhatsApp xingando. Aí eu já perdi um amigo porque ele falou que não sei o quê. Eu vou lá no estádio e qualquer coisa eu arrumo confusão. Então Não você precisa, é a mesma né? coisa. Sinto É a muito, mesma coisa, é a né, mesma Kelly? coisa, é a Mas mesma não mesma coisa. reconhece, Tá né? na mesma caixinha Sim, ali, né? um vício, vamos dizer, diferente, mas não deixa de Então, ser um O vício. fanatismo Sim. tá ali com Tá. o vício. Então, às vezes a gente fala de alguém que tem uma questão, mas a gente Não também reconhece, tem né, na em gente. outro assunto e acha que tá tudo bem. É. Será que tá Porque tudo bem? o meu é o quê, né, Cátia? O É, problema é seu. O é, meu, é. o meu não. Aí a Não, pessoa eu fala saio a hora assim, que eu quiser. mas eu não Não é tô prejudicando ninguém. Tudo bem que tem uns que realmente, né? Você falou da pessoa que quase perdeu a casa. Eu atendi também uma pessoa que perdeu a casa. Ó, Olha, Então, Ela chegou a perder, né? perdeu, e aí contou pra esposa. Aí a Meu esposa Deus. tinha um dinheiro que tinha Ah. recebido da família, pagou a dívida, ele foi lá, pagou e quitou, vamos supor, né? Ele pôs a casa uhum. pra penhorar, não sei como é que fala. Aí a esposa foi lá, quitou e ele perdeu a casa de novo. ah, meu Deus. Então, aí perdeu o casamento, perdeu tudo, né? Não, é porque aí, Ah, aí mas é uma assim, escolha, é. é escolha, Aí, né? assim, aí o pior é que a esposa não pôde nem se reerguer, né? Porque o que ela tinha, ela falou, não, Ela vou perdeu salvar a nossa também, casa. né? É. Aí ela salvou e ele perdeu a casa de novo. Não teve o AJ difícil. igual o seu. Aí É, falou, que não, teve você não consciência, né? teve. É. Então, isso é muito difícil. E aí a pessoa, mas eu achei que eu podia. Aham. Tudo bem, né? Existe esse que tá prejudicando todo mundo, mas mesmo aquele que é um pouquinho menos, a gente tá falando do futebol, de repente, se você tá deixando de passar uma qualidade de tempo com a sua família, ou você tá se estressando demais, ou você só fala disso, então presta atenção que tem alguma coisa errada. Sim. É. É. Muito errado. Né? Se você. E em tudo, questão de vício também, né? Eu não perco dinheiro. Mas se de repente você está levando aquele assunto, por exemplo, para o seu ambiente de trabalho, eu não consigo Pronto. deixar de fazer uma aposta, então eu estou quase entrando numa reunião, mas eu tenho que fazer uma aposta. Olha Eu lá. tenho que ver um conteúdo. É. Eu tenho que, sei lá, fazer o quê? Então você pode prestar atenção que tá indo pro ladinho vício. do vício. Tá Não viciado, tá, tá doutora? viciado. Sim. É. Né? Então, a pessoa fala assim, meu, no trânsito, eu, de repente, tenho que fazer uma aposta. Eu tenho que Nossa, entrar em passou do- contato com aquele assunto, seja É a hora que você perde o equilíbrio, É. você já entrou no vício. Então, tem hora pra tudo, né? De repente, eu tô lá com a família almoçando e eu tô aqui jogando. Toda hora. Isso também é um vício. É um vício, é um né? vício. Tem em maiores ou menores proporções, Isso. mas tá ali no mesmo Uhum. pacotinho, né? Então, Sim. isso é uma coisa porque a gente pensar. Porque eu sou uma pessoa do celular, gente. Eu fico no celular toda hora, porque eu vou fazer os posts, eu vou atender as pessoas, faço atendimento online, todo mundo chamando para marcar. Muitas vezes eu também vou. Vai marcar com a Kelly, vai falar comigo. Vai marcar com você, vai falar comigo. Fazer o seu Então. curso, vai falar comigo. Vai falar Sobra tudo pra comigo. você. É. Né? Então, as outras terapeutas, né? Mas aí, isso também não pode ser uma desculpa para toda hora eu estar no celular. E às vezes eu tô. Há que ter um momento em que É. você fale assim, agora... Agora não. Eu já vi Uhum. pessoas assim, que é Exatamente. barato, estão assistindo televisão, Kátia, e estão assistindo televisão e tá com o celular. Não, É. Ou você tá vendo o celular, ou você tá vendo televisão. Não dá pra você fazer assim, ó. Nosso olho não é igual camaleão, né? Uou! Aí TV e o celular. Não dá. Ou você faz uma coisa, a pessoa não consegue parar pra fazer uma coisa sem estar fazendo isso. Exatamente. Você não faz nenhum, nem Então, outro. assim, o fanatismo, o vício, tá te prejudicando? Tá impedindo que você tenha qualidade de vida com as pessoas Com que estão com certeza, você? né? É. De repente, você tá misturando os assuntos em outros locais, como o ambiente de trabalho. Então, é um alerta que, de repente, está passando, sim, do ponto. E falando terapeuticamente, né? Eu gosto de falar muito do reiki. Porque como a Sim. gente harmoniza os chakras com o reiki, Uhum. É. a gente sabe que esse chakra aqui, ele pode ser o chakra coronário, pode ser desequilibrado se a pessoa tá num plus a mais, né? Porque o fanatismo e o vício são ideias cristalizadas. Eu só penso naquilo. No jogo, no caso, né? Só aquilo que tá certo, só meu ponto de vista que tá certo. Então, eu sou fanático, não consigo sentir prazer em outra coisa. Eu fico falando só disso, eu vivo por causa de jogo. Então, eu tô com pensamento cristalizado. É. Então, o meu chakra coronário, que inclusive é o que rege as nossas glândulas, né? A glândula pineal, ele tá desequilibrado. Então, ele pode trazer questões
mentais e também espirituais, porque ele é o Também. chakra que nos liga com a parte espiritual superior ou não, depende de onde a gente vibra. Como é que eu vou saber onde é que eu tô vibrando? Tô equilibrada? Então eu tô vibrando no bem. Eu estou desequilibrada? Então, abriu aqui a pode ser brecha. um sinal de alerta. E É. o fanatismo e o vício é esse pensamento cristalizado, é a ideia repetitiva. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque a gente está falando do físico, né? Perdeu Sim. dinheiro, não ligou para a família, perdeu um amigo, emprego. o emprego, qualidade verdade. de vida, de sono. Mas agora a gente está falando até da parte espiritual, não é, Pro? Também, Então, com a gente certeza, tem que com ficar certeza. ligadíssimo. Uhum. Percebeu que tá um plus a mais? Opa, vamos conversar. Vamos É. conversar, É o efeito- vamos ver. É o efeito dominó, Vou falar né? com a Dominó. terapeuta, com o Isso. psicólogo, com o terapeuta aqui. Vou ver se realmente eu não estou passando do ponto. Porque também, às Uhum. vezes, a gente acha que não tá. E é também o chakra esplênico, né? Também, porque tem a questão espiritual, né? Com Então, certeza. é muito preocupante até, É. né? A gente não é uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia, mas quando se fala em terapia integrativa e espiritual, é isso que a gente vai estar olhando e que é um plus muito, assim, um pulinho para a Uhum. pessoa ter alguma questão espiritual também Também. envolvida, Com certeza. negativa, tá assim, ó, né? Num piscar de olhos, a situação pode acontecer. Então, é claro, a gente brincou muito, a gente tá no mês de Copa do Mundo, né? Mas, atenção, cuidado, presença, equilíbrio, isso é muito importante. Certo, gente? Com certeza. Certíssimo. Vamos para nossa agenda? Vamos lá. Vambora. Olha aí, gente, nosso curso de tarô, os arcanos menores. A turma é presencial, está em andamento lá no Bem Viver com a professora Kátia. Sábado agora, Sábado agora. Mas, assim, quem quiser, de repente, fazer uma aula experimental, a gente abre Isso. uma vaga por aula. Pode Né? vir. Então, entre em contato lá no Bem Viver, né? Pra Para conhecer, conhecer, de repente, falar, eu não sei se eu quero fazer esse curso, vai fazer uma aula experimental. A gente cede uma vaga por aula. A aula desse mês vai ser agora dia 4 de julho. Né? É uma jornada, né, Kátia? Porque são Isso. 14 encontros, não é isso? É isso mesmo, 14. Dos menores. Uhum. Então, a gente está indo pro terceiro, Terceiro encontro. Pro vai ser terceiro agora o encontro. terceiro. né? Então, assim, claro, essa turma já está em andamento, mas se você quer saber se você... Eu não sei Se se isso é pra você se ou é não, pra vem você, experimentar. vem experimentar, entre em contato que tem essa aula. É o Aí que menu a gente degustação, pode... É o né, menu cara? degustação, mas é uma vaga por aula. É. Então, Corram. tem que ligar É isso. para ver se tem essa vaga disponível, para de repente Isso. você ir lá com a gente. E se não tiver em julho, né, Kátia? Aí tem Isso, agosto. tem aí agosto, tem você setembro. Entre em contato para você poder Que daí agendar. a gente agenda, Agendar. porque daí às vezes a pessoa fala, mas eu entrei e não tinha. Por isso que eu tô avisando, é uma por aula. Então, se essa já estiver fechada, aí só o mês seguinte. Mas aí a gente Já dá pra encaixa lá. encaixar. Exatamente. Gente, também o Reiki Níveis 1 e 2, agora domingo, né? Comigo, né? Com a minha mãe, né? Antigamente eu gostava até de fazer separado, mas por causa da urgência, as pessoas às vezes não têm muito tempo, não têm disponibilidade. É Então, por isso verdade. que eu tô fazendo até as turmas de domingo. Porque tem muita gente que vai lá no Bem Viver, trabalha de sábado, não pode fazer o curso todo só À no noite. sábado ou à noite. Então, tá aí o domingo para você que quer se tornar um Beleza. reikiano, quer equilibrar o seu chakra coronário, tá aí o Aí, nosso ó. Reiki Níveis 1 e 2. O nosso grupo de estudos Madalenas, fica o nosso convite, é toda terça-feira às 19h30, é presencial e gratuito com a professora Kátia Veloso. E a gente precisa que a pessoa se inscreva antecipadamente, Isso, só né? avisar. Pra gente saber a quantidade de pessoas, né? Isso mesmo. A gente vai falar sobre anjos. Legal. Semana que vem. A semana que vem. Então tá todo mundo convidado. O que mais? Tem mais aí? Tá recheada Olha nessa aí. agenda. Constelação familiar no dia 18, presencial e em grupo. Inclusive, no mês passado estreou, né? A terceira temporada daquela série de Constelação, Ah, é Uma Nova verdade. Mulher. Então, se você não sabe, não sei se Constelação é pra mim, o que é Constelação? Assiste Assista a série. E agora tem uma nova temporada, então tá fresquinho, Tá né? fresquinho. Muito legal. E a gente vai ter um encontro ali no dia 18 de julho. Tá? Quem quiser constelar ou quiser participar, entre em contato lá no Bem Viver. No mesmo dia, só que na parte da manhã, a gente tem uma palestra presencial com a professora Kátia, né, sobre os arcanos maiores do tarô, porque são 2 jornadas de tarô, né, arcanos menores e maiores. Então, aqui é uma palestra sobre os arcanos maiores.
Também tem que se inscrever com antecipado, tem um valor colaborativo, mas quem for do grupo VIPs do Bem Viver é gratuito. Entra lá no grupo, né, Kátia? Tem que entrar lá no grupo. Nosso workshop com a professora Heloísa de Carvalho, aí no dia 25 de julho, é um sábado, das 14h30 às 17h. Adorei. Também mesmo esquema, um valor colaborativo, mas quem for participante do grupo VIPs do Bem Viver é cortesia, mas é necessário Se a inscrever, inscrição. né? Quer saber um pouquinho sobre radiestesia, como fazer as Sim. limpezas no ambiente, Sim. no lar? Então essa palestra é para você, esse workshop é para você. Tem mais? Olha aqui, Tem mais. eu e a Tamo Kelly, a recheadas. gente tem aí agora a gente tinha os encontros do coração, Isso, né? encontros do coração. Era Agora toda a gente, quinta. toda quinta, agora a gente marcou esses 2 encontros, né? Com meditação e roda de conversa. Então, no dia 30, a gente vai ter responsabilidade afetiva e narcisismo. E no dia 8 de agosto, depressão e burnout no dia a dia, que é um assunto bem Atual. né, gente? E aqui é só falar assim, o pessoal que fala muito em burnout pensa somente no trabalho. Não é, né? Não. Então vem Não é conversar com a somente gente. trabalho. Isso. A gente vai dar várias dicas aí, umas explicações Sim, bem legais, sim. né, doutora? Sim. O que mais? Mês Tem de aqui o agosto, mês já de agosto, a gente já começando, está né? começando também, porque assim, a gente está começando o mês de julho, mas a gente sempre vai colocando aí algumas coisinhas para Já vocês do saberem mês da agenda, seguinte. para vocês se programarem, que de repente Sim. você fala, mas esse sábado eu não posso. Então, ó, tem uma série Uma de coisas aí variedade para de acontecer sábados. que você pode Se não dava, se inscrever. não dava pra ir naquele reiki, dá pra ir Se nesse, não, né? Exato. não puder se inscrever agora para domingo, vai É. ter no dia 2 de agosto também. O que não falta é oportunidade. Oportunidade é o que Isso não mesmo. falta. É isso mesmo. Tem mais? Ou acabou? Tem. Olha Tem aí. mais. Recheada. Eu tô achando que Recheada. acabou. Que isso? O nosso curso de baralho cigano com a professora Heloísa começa no dia 15 de agosto. 15, 22 e 29, né? Então, Oito, quem sim. quiser se inscrever aí, ainda dá tempo. Dá tempo, Entre em contato claro. lá, é um curso presencial. Vamos ter o Reiki nível 3 no dia 30 de agosto, também presencial, mas aí esse daqui, a pessoa precisa ter os níveis 1 e 2. É, Né? né? 3. E o nosso café colonial terapêutico, gente. A gente está em Uau! julho, o café é em setembro. Mas né? já se vão já se prepara. prepara. Save the Porque- date. Exatamente, porque assim, nós temos vagas, né? É. Né, eu não gosto de falar a palavra limitada, mas temos vagas. Então, de repente, você vai lá e fala, eu queria o café, puxa, eu Temos não que tenho mais preencher as vaga. vagas. Né? Então, aproveita, se organiza, entre em contato. Se você adquire o convite antecipado, tem descontinho, então isso é bem legal. Isso. Né? Nós também, né, Kelly, a gente sempre faz aí as perguntinhas, porque a gente se prepara, né? Se a pessoa tem alguma Isso. restrição alimentar. Se você tem alguma restrição, É. pode ficar sossegado, porque nós vamos mandar um questionário para você preencher, então você vai ter coisas para saborear. Exatamente. Então O ninguém vai café- sair de lá sem. O café É. é para todos. Mas É é para pra todos todos mesmo. mesmo. Isso não é frase. Não é Isso frase. não é slogan. É Isso aí. real, né? Muito bem. Tem mais ou não? Como é que é? Agora Agora não tem, agora acabou Agora mesmo. acabou. Aê, Chegamos gente. até setembro já. É, e olha, então, para vocês se prepararem, a gente tem várias opções terapêuticas aqui. Isso. Para vocês conhecerem o Bem Viver, o nosso trabalho, se Uhum. equilibrar o chakra coronário. E todos Isso os aí. outros, né, gente? Pessoal, então, um beijo, uma excelente semana para todo mundo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.